Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que vocês estejam muito bem por aí. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao podcast Uma Leitura no Cinema. Meu nome é Gisele Santos e sempre eu venho aqui trazer minhas dicas e opiniões sobre os livros que eu tenho lido, os filmes e as séries que eu tenho assistido. E vocês nos seguem tanto nas plataformas de áudio quanto pelo YouTube. Muito bem-vindos a todos os novos inscritos e as pessoas que já estão aqui com a gente. Cara, é muito bom ter vocês aqui. Vocês não fazem ideia o quão bom é vocês estarem aqui. Bom, então, continuando a nossa cobertura de séries da semana, nós vamos falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada da série Ruptura, disponível na Apple TV Plus. Aliás, eu quero deixar aqui a minha queixa para dona Apple. Ô gata, vamos combinar a coisa? Coloca esse aplicativo no iPhone, não, fia. Põe esse aplicativo para todo mundo assistir, porque aqui tá difícil assistir essa série, pois. Eu tô sofrendo uns bons bocados para conseguir assisti-la. Então, se eu tiver que assisti-la de maneira irregular, não venha brigar comigo depois, dona Apple. Vamos lá, pois. Então, continuando aqui, e já tirando o nosso adentro do ar, vamos começar então a nossa análise, né, do episódio, que aqui a gente vem assim trazer a nossa análise do episódio, lembrando sempre que nas coberturas semanais a gente tem os spoilers do episódio. Então, o que eu achei interessante nesse episódio aqui é o que eu tinha falado na semana passada. Gente, tudo o que está na abertura, todos os detalhes daquela abertura, vocês vão conseguir ver perfeitamente aqui na série. Então, aqui eu acho que e desse terceiro episódio em diante, a gente vai ver uma nova dinâmica da série. Porque primeiro a gente vê a questão da senhora Coble, que eu continuo achando que ela sabe mais do que ela aparenta. Inicialmente a gente viu que ela tinha saído ali, né, daquele encontro muito sinistro com o Mark, né, ali no finalzinho do episódio passado, e que a impressão que eu fiquei é assim, muita gente falou que ela estava fugindo e tal, mas a minha impressão foi a seguinte: sabe quando você está com raiva de alguma coisa, você está indignado, aquele coleguinha seu que fica te enchendo a paciência todo dia, e aí você tem vontade de, enfim, de dar uma de doido, pega o carro e sai andando a ermo. É mais ou menos essa impressão que eu fiquei. E aí chegou um momento que ela ficou ali, deve ter se cansado e dormiu, passou o caminhão ali. E tem aquela placa e a quantidade de milhas de onde aquela placa fica. Aí já deu para sacar que aquela cidade, então, ela pode não existir, sabe? E aí depois ela volta e segue. Na minha visão, ficou assim, será que eu vou, será que eu não vou? Mas deixa eu dar a minha cartada final, antes de eu definir se eu vou escolher ou não aquela missão. Então, assim, ela ainda insiste na questão que ela tem que estar ali na, na equipe, né, de macrodados, ela precisa ser a gerente daquele setor. E eu ainda estou encafifada do porquê ela tem que estar ali. Existe um grande mistério envolvendo ela. Muita gente acredita que pode ser questão da mãe dela. Os criadores da série dizem que não tem nada de clone, dessas coisas. Mas é bem estranho essa questão. E a gente continua aqui com a nossa opinião que, para mim, tem clone sim. Mas eu até concordo com todos os meus outros colegas criadores de conteúdo que tem muitos, tá, gente? Fazendo a cobertura da série. E a Carol tá fazendo lives, na verdade, mas ela não tá fazendo de todos os episódios, nem o pessoal do Entre Amigos. E já os outros, eles já fazem com mais tempo a cada semana, igual a gente aqui mesmo no canal. Então, voltando ao comentário do episódio, tem, assim, essas ideias de que pode ser clone, sim. Mas tem uma outra coisa nesse episódio que chamou muita atenção e o pessoal também tem prestado muita atenção. É o seguinte, essa cidade fica muito ao norte, logicamente, porque ela está sempre aquele aspecto do o branco gelado,
aquele tom meio azulado quando é dia e quando é noite, é aquele azul, quase um azul marinho, bem fechado, sabe? Tanto que naquela parte ali sinistra do Miltic, que quando ele tem ali como se fosse uma gratificação por ele ter sido promovido, tem aquela conversa meio estranha com aquela menina ali a porta-voz do conselho, digamos assim, e ela dando aqueles quadros para ele como se ele fosse, nós vamos fazer aqui assim, como se você, a sua imagem refletida como do criador aqui da Lumio foi recriada. Então a gente vai fazer umas imagens suas assim. Assim, as pinturas são até simplesmente lindas. E a gente viu que ele ficou meio embasbacado com aquilo ali, ele ficou lisonjeado, na minha opinião. Agora, por que que ele colocou aquelas imagens em cima ali? É como se fosse sabe aqueles locais de arquivo que a gente coloca os arquivos da empresa? Ele deixou ali por cima. Por que realmente eu não sei. Mas assim, bem curioso essa atitude dele. E outra coisa nesse episódio que a gente vê que a Lumio continua torcendo e ali tentando costurar e tentando descobrir como é que está essa interação dos internos para os externos. E aí a gente viu que aquela menina lá do conselho, né, a porta-voz do conselho, ela vai à casa do Mark, meio ali transitar entre a irmã do Mark, o cunhado. O seu livro. Os internos ficaram muito impressionados com a sua ideia. E que tal a gente criar um livro para os internos? Aí você pensa, que doideira é essa? Então, é mais uma forma de manipulação para que os internos continuem no projeto que está praticamente, aparentemente, está bem próximo do fim desse projeto, desse tal projeto. Inclusive, a gente viu até aquele outro que teve a oportunidade de conversar com a esposa do seu externo. E, cara, é um momento que eu achei muito fofo do episódio, de certa forma, porque a gente viu que o personagem, tanto o seu interno quanto o seu externo, eu achei ele bastante inseguro, uma pessoa que é muito dependente do emprego. Então é aquele famoso tipo assim, olha, continua trabalhando bonitinho, direitinho aqui, que a gente vai te dar informações com relação ao seu externo, ou seja, é uma forma de tentar podar a equipe do Mark. E também tem a questão que muita gente já está desconfiada disso, eu particularmente desconfio muito, é que ao invés de ser a Hayley, é realmente a Helena que está ali dentro. Não sei qual foi o criador de conteúdo, eu acho que foi a Nath Kreuzer, que falou do relógio. Todos os internos, eles não se encontram fora, então, ou seja, eles não têm nenhum tipo de relacionamento fora da empresa, uma vez que eles só têm essas lembranças e essa interação dentro da empresa. Então, cada um chega num horário diferente. A Nath Kreuzer até falou sobre isso no episódio da semana anterior. E também o relógio. Eles tiram os relógios quando eles vão para dentro do departamento. E a Hayley, a gente vê que no episódio da semana passada ela não tirou. Fora que a interação dela aqui é a interação mais fria, ela é mais contida, principalmente naquela parte que eles vão entrar ali naquela zona dos... É tipo ali os cuidadores das cabras ali, aquele outro departamento que um pessoal mais estranho, né? Assim, a questão de outras pessoas de outros departamentos irem ali, que eles têm que cuidar ali dos bichos, né? Que tem ali. E me impressionou como eles são ariscos com relação a outras pessoas estarem no departamento.
e como eles estão condicionados a essa situação. Tanto que quando o Mark e a Helena chegam ali, a gente fica assim, pensa assim, vai dar ruim, vai vir em toda segurança, vai lascar tudo. Só que depois de uma conversa bastante tensa ali, deles até começarem a interagir com outras pessoas, o Mark tendo aquela ideia de eles irem andando, né, pelos outros departamentos e procurando a senhorita Casey. Olha que interessante que eu achei nesse episódio, é a questão da bolsa. Eu entendi, Gisele, entendi, sabe tipo aquelas bolsas de coloscopia, aquelas bolsas que a pessoa faz urina na bolsa, eu imagino que seja isso. Eu pensei, mas que bolsa é essa? Eu não sei que bolsa. Eu imaginei que fosse aquela bolsa, quando a pessoa faz, não pode, né, ter ali a urina saindo pela bexiga, então teria aquela bolsa. Eu interpretei assim, não sei se isso é uma coisa mais nesse sentido, ou se é uma bolsa estilo um sentido figurado, de algum corte na barriga, para que isso acontecesse. E outra coisa que eu fiquei pensando aqui também, se a Hailey não é a Hailey e é a Helena, olha a quantidade de informações agora que ela já tem. Primeiro que ela achou naquela parte ali que ela e o Mark estão andando pelo corredor, eu imaginei que ela pensou que ele fosse beijá-la, e tem aquele momento meio anti-date da questão, mas eu fiquei pensando assim, como é que vai ser agora, principalmente de acordo com o que aconteceu no final do episódio, que vai dar o que falar nas próximas semanas, com certeza. Então, a gente vê que tem essa questão do Mark querendo agora o seu externo, descobrir o que está acontecendo lá dentro. Então, agora não é só o seu interno que está nesse conflito de saber se a Gemma está viva ou não, onde está a senhorita Casey, e o que está realmente acontecendo nessa situação, o que está acontecendo nessa empresa aqui. Às vezes a senhorita Coble lá no final pode ajudá-los, mas eu acho meio difícil, tá? Honestamente, eu acho meio difícil. Mas aí o Mark e a irmã dele têm naquela ideia de tentar meio que queimar a retina para que o seu externo veja aquela mensagem que ele está tentando mandar, e ele encontra eu acho que é aquela cientista que participou do projeto para implantação do chip da ruptura. E ela então fez com o Mark o que ela fez com o Pete, que é fazer a reintegração. E a reintegração eu achei interessante que eles fazem o mesmo módulo de quando você vai passar pela ruptura. Você responde aquelas mesmas perguntas e passa pelo processo da ruptura. Tem aquela questão do carro ali, enfim. Então tem essa questão. Depois, no caso desse processo, é um processo bem complexo, porque no processo da ruptura você fica com aquelas duas ondas ali e você meio que tenta unir essas duas ondas. E aí o que acontece? É feito as mesmíssimas perguntas. É muito, muito interessante isso aqui. Vai dar certo ou não vai dar certo? Deu ali uma meia zebra, mas acaba que o Mark então vai passar, na verdade, pelo processo da reintegração, e que esse processo não é a retirada do chip. Por exemplo, eu lembrei na hora daquela série Blacklist, e nós vamos falar sobre ela em breve aqui no canal. Vocês podem aguardar que a gente vai rever todas as 10 temporadas de Blacklist. E eu lembro que o Raymond Reddington, ele tinha aquele chip que tira chip, põe chip, arranca chip, põe chip. Então, nesse processo isso não acontece. Então, o Mark não passou definitivamente pela reintegração, ou seja, o chip não foi retirado. Ele está lá, mas ele pode sofrer os mesmos apagões que o Pete passou, entendeu? Então, aquela situação que aconteceu com o Pete na primeira temporada, pode em algum momento acontecer com o Mark ou não, né? A gente vê assim que isso é uma questão que pode ser levantada.
Tem um outro ponto que a gente pode colocar aqui, antes de eu fechar a minha análise geral, quando... como é que é o nome, gente? Eu esqueci o nome. Quando ele vai naquele outro setor, o outro personagem, nossa, os nomes estão maravilhosos agora. E ele vai ali conversar com a outra funcionária, ele vai mostrando os desenhos, né? Nossa, eu esqueci o nome do personagem, gente, fugiu, mas vamos lá. Ela vai conversando, aquela outra funcionária que trabalhou com a fera ali por muito tempo, por 6 anos, e aí ele tinha feito os desenhos do cara e fez do aquele corredor que ele já tinha feito naqueles quadros que o seu externo tinha feito. E aí a gente descobre que aquele corredor é o corredor da exportação, eles mesmos levavam ali algumas coisas que não eram utilizadas, que iam ser descartadas, e aí agora colocaram uma outra pessoa para fazer. Então, olha as informações que nós já temos até agora. Tem esses corredores estranhos ali que esse personagem está pintando, tem os quadros e agora nesse desenho do lado de dentro. Então, ou seja, tem uma interação mais acontecendo aqui. Tem essa questão desse corredor das cabras, que é muito do sinistro. Todo mundo se incomodando com a assistente lá, que é a menina de 11 anos, pois o que essa menina está fazendo ali dentro? Todo mundo se incomoda com isso. Essa questão dos quadros do Miltic também muito estranho, muito suspeito. Por que ele colocou esses quadros naquele lugar ali? Os segredos da senhora Coble, que quando ela foi conversar com a Helena ali, nós vamos então conversar com o conselho, porque isso que você está pedindo não tem jeito, não tem como destituir o Miltic da sua promoção. E aí ela vê que quando a segurança meio que se aproxima, ela já não gosta muito daquilo e resolve ir embora, ou seja, ela sabe de mais coisas e esse processo da reintegração. Então você vê que, além daquele outro funcionário que está sendo induzido a não contar para o Mark que ele ia para aquela sala de segurança, tanto que ele até pergunta para o assistente, por que eu estou indo para a sala de segurança? E eles mudam a sala, meio que para enganar eles, e trazendo para ele conversar com a esposa do seu externo, mostrando a fragilidade desse personagem também. Então vejam que como a gente é condicionado a acreditar naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente escuta. E muitas vezes isso é uma forma de manipulação. Eu fiquei pensando nisso muito depois que eu vi o episódio, até estava lendo um livro agora, pouco em breve nós vamos falar sobre esse livro, que é bem tenebroso, aliás, a história dele aqui, enfim. Mas assim, eu fiquei pensando como a gente é manipulado, de certa forma. Por isso que às vezes eu sempre falo com vocês dessa questão de você se informar da melhor maneira. Se você viu uma notícia em um jornal, veja a mesma notícia num outro jornal para ver o que o outro jornal conta. Se tem como você ver de uma outra forma, por exemplo, se é uma notícia internacional, igual recentemente está tendo muita queda de avião. É uma coisa assim que assusta a gente, mas acaba sendo mais comum porque como é início de ano e as pessoas estão transitando mais pelos países, então a gente vê isso acontecer com certa frequência. Então, por exemplo, fora do Brasil a gente vê bastante queda de avião, a gente teve algumas aqui também no Brasil, casos bem complexos, e também essa questão das enchentes e outras coisas mais que estão acontecendo no nosso mundo. Então, quando é uma notícia externa, se você tiver essa oportunidade de ver essa notícia por um jornal de fora, seria também interessante você comparar essas informações, porque a gente é muito condicionado, gente, é sério, a gente é muito condicionado a acreditar naquilo que a gente está vendo ali. Por exemplo, as novelas também são um exemplo disso. Não estou dizendo que novela é coisa ruim, mas eu estou dizendo assim que
elas mostram uma parte da realidade, um recorte de uma realidade, contando uma história, como vários livros fazem, mas com o que a gente pensa aqui, que é uma ideia que às vezes pode dar de que tudo é perfeito, de que existe um amor para a vida inteira, e outras coisas mais que a gente acaba acreditando que acontece, mas quando você vai viver no dia a dia, você vê que as coisas não são assim, que as pessoas são pessoas manipuláveis, que as pessoas também não são só florzinhas de pessoa, que a gente tem os coleguinhas, que a gente lembra daquele meme, muito engraçado, que eu acho do porquê você faz terapia, que muitas vezes você faz terapia para não ser preso. Eu falo assim, uma brincadeira que é interessante a gente pensar às vezes, porque a gente consegue manipular muito bem as pessoas à nossa volta de acordo com aquilo que a gente quer que elas acreditem. Afinal de contas, você só vai contar para ele aquilo que você quer que a pessoa saiba. E o que você não quer contar, enfim, você não vai contar, né? Então, assim, como é fácil a gente manipular as pessoas e como a gente é manipulado por elas. Então, existe essa questão aqui na série e que é muito bem falada, muito bem elaborada, e que até essa questão das roupas, a questão das cores, eu não sei, eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Se você tiver uma ideia também, a gente pode debater sobre isso nos comentários, vocês podem fazer isso. Aquela questão da cronometragem dos números, por exemplo, que o Mark fez, daquele período em que ele chega no estacionamento e vai até o momento em que ele entra no elevador. Eu não sei se tem alguma coisa a ver essa questão de cronometragem. E eu pensei muito no episódio passado, no momento em que cada personagem está entrando, mostra o horário que cada personagem está entrando. Não sei se existe uma numerologia a respeito disso, mas eu fiquei, sabe assim, quando o seu pisca-alerta do seu inconsciente liga para você, pensa nesses números aí. Eu não sei, pode ter alguma coisa a ver ou não, pode ser uma impressão minha, mas assim, agora nós não teremos só uma pessoa ali que pode descobrir o que está acontecendo ou não. Agora a gente vai ter uma outra pessoa descobrindo. E agora lembrando outro personagem, e o Eve também, o Eve, né? Ele também, ele está ali sofrendo, né, as consequências da aposentadoria do seu affair ali, mas essa descoberta desse corredor ali da exportação, ela pode significar bastante para o grupo do Mark. Agora, como a Helena vai tentar impedir isso ou podar isso, não sei como isso vai acontecer. Agora, uma questão que muitos criadores de conteúdo até colocaram é como o Mark agora, passando por essa reintegração, como que ele vai lidar com o seu interno, porque o seu externo, ele sabe do que está acontecendo externamente, o seu interno sabe de algumas coisas que estão acontecendo do lado de fora, mas o seu externo não sabe de nada que acontece lá dentro. Então, o que vai acontecer agora? Estou curiosíssima para me ver o episódio da próxima semana, o 4º episódio. Gente, excelente episódio bem curioso, ainda deixando bastante pergunta no ar, mas um episódio que dá para teorizar muita coisa. Dá para teorizar bastante coisa ainda. Enfim, diga nos comentários o que vocês acharam do episódio, se vocês estão gostando da série, se vocês acham que esse destoamento dela agora, dentro de tudo que já está sendo criado desde a primeira temporada, se vocês concordam, se vocês não concordam, quais são as suas teorias. Vamos discutir, eu gosto muito de saber a opinião de vocês, do que vocês estão achando. E também acompanhe os outros criadores de conteúdo
que estão dando as suas teorias da série Ruptura. Vou até mudar na descrição do nosso episódio, tem um outro criador que eu quero colocar no lugar das outras que eu já tinha colocado anteriormente. Tem uns outros criadores também que eu estou vendo algumas resenhas deles também, porque a ideia é que não é só a gente trazer as nossas opiniões, a gente quer que vocês também conheçam os outros criadores de conteúdo que estão fazendo a cobertura da série. E quem sabe, às vezes alguma coisa que ele te falou, outra que eu te falei, outra que o Michel e a Micante falou, outra que o PH falou, pode dar mais tempero à nossa conversa. E eu vou ficar muito feliz de saber a opinião de vocês, gente, de verdade. Vocês não fazem ideia como vocês me ajudam nas opiniões de vocês. Mas vamos então encerrando a nossa cobertura desta semana. Lembrando que na próxima semana a gente já volta com a primeira temporada completa de Lost e no domingo que vem a gente já fala sobre o 4º episódio da cobertura. Os outros criadores estão criando assim, sexta, sábado, tá saindo, o nosso sai sempre nos domingos. E aí a gente fecha a semana com chave de ouro, debatendo bastante até a próxima sexta-feira dos episódios de Ruptura. Os episódios de Ruptura na Apple TV estão saindo sempre às sextas-feiras. E acompanhe a série, diga nos comentários a opinião de vocês e nos despedimos aqui. Muito obrigada para todos e todas que estão nos acompanhando aqui no canal. Mesmo, de verdade, gente, vocês são importantíssimos aqui para a gente. E nos vemos, então, na semana que vem. Um grande abraço.